Glória a Deus, igreja, aleluia. Glória a Deus, quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Você que está em casa, diga glória a Deus. Deus é bom e o diabo é que não presta, amém, queridos? Glória a Deus, estamos felizes por mais um domingo na presença do Senhor. Estamos alegres com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor, diga amém. E hoje, querido, eu gostaria de falar de uma personagem da Bíblia muito importante. Alguém que fez uma tremenda diferença na sua geração. Amém? Uma pessoa que ele decidiu mudar a sua trajetória, mudar, além do seu passado, ele mudar também o presente e o futuro de uma geração. E nós precisamos entender que nós precisamos decidir ser essa pessoa. Alguém que decidiu servir a Deus mesmo quando toda a cultura estava contrária. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar e te exaltar nessa noite. Queremos glorificar o teu nome, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite. Obrigado por mais um final de semana que o Senhor está nos concedendo. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite não eu fale, mas que o Espírito Santo ministre através da minha vida. Me use como instrumento, como vaso em tuas mãos, meu Pai, para a honra e glória do teu nome é que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos falar nessa noite do rei Josias. Homem de Deus que mudou toda a sua geração e que evitou que toda uma nação fosse destruída por causa da sua fidelidade. Olha só, querido, que lindo é a atitude desse homem, a atitude desse jovem, quando ele decide servir a Deus, quando ele decide fazer a vontade de Deus e mudar o histórico de uma geração. Eu creio que aqui só tem pessoas que estão decididas a mudar a história de uma geração. Amém? Eu posso ouvir um amém nessa noite? Em nome de Jesus. E Josias, querido, um jovem, a Bíblia conta a história de Josias. Um homem que começou muito cedo a sua carreira, o seu reinado. Mas um homem querido de Deus, um homem que mesmo diante de tudo, ele decidiu fazer a diferença. Sabe qual é o maior problema, querido, das pessoas, daqueles que se dizem cristão, que servem a Deus? É a decisão de fazer a diferença na sua geração. Às vezes nós falamos tanto de fazer a diferença, às vezes nos comprometemos a fazer a diferença na nossa geração, mas quando se fala em se posicionar, em realmente ter a atitude, a ação de fazer, é onde muitos estão presos, aonde muitos estão limitados e perde o foco, perde a direção. E aqui a Bíblia fala de um homem que ele decide fazer a diferença na sua geração, mesmo tudo dando ao contrário, mesmo tudo falando ao contrário, mesmo todos os princípios que ele tinha passado, dos seus antepassados, fosse errado, mas ele decidiu fazer a diferença na sua geração. Mesmo enquanto seus pais, avós, não queriam nada com Deus, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Olha só, a Bíblia conta a história de Josias. E se nós formos estudar a Bíblia, a sua geração passada, tanto a de Salomão, quanto dos outros reis, até mesmo dos pais de Josias, dos avós de Josias, que nós vamos ver atrocidades, vamos ver coisas que às vezes nós olhamos para Josias e falamos, não, ele vai ser do mesmo jeito do pai, ele vai agir da mesma forma do pai, porque ele aprendeu isso. Não, mas Josias, ele tomou uma decisão na sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, uma decisão transformadora da sua geração. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Mesmo quando tudo, querido, soprava ao contrário, mesmo quando tudo era contrário às decisões de Josias, ele decidiu fazer ao contrário. Com toda a nação mergulhada na
imoralidade, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, Josias ele decidiu fazer a diferença. Uma criança que começou a reinar pequeno. A Bíblia conta que ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade ele começou a reinar. Com 16 anos de idade, Josias começou a buscar a Deus. E ele começou a fazer a diferença. E nós precisamos entender que quando queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, precisamos tomar uma direção, tomar uma decisão na nossa vida. E falar, querido, de Josias, e não falar do seu contexto histórico. Nós não podemos, querido, ver a vida de Josias e não ver o seu passado. O que aconteceu no seu passado, o que aconteceu desde Salomão até chegar em Josias. Porque se nós formos olhar o histórico de cada homem desse, de cada homem que Deus escolheu para governar o seu povo, todos eles, a partir do momento que eles começavam a reinar, geralmente, querido, havia algumas atitudes que contrariavam a vontade de Deus. Ou seja, desagradava o coração de Deus. Mas se nós estudarmos a Bíblia, a genealogia de Josias, que nós vamos ver que Josias fez totalmente contrário àquilo que os seus pais, os seus avós fizeram. Amém, querido? Glória a Deus. Falar sobre o contexto histórico de Salomão, por mais sábio que fosse, fez o que era contrário ao chamado de Deus. Ou seja, se apaixonou por mulheres que não podia. Salomão, a Bíblia diz que Salomão, no início do seu reinado, o que Salomão pede para Deus? Que Deus desse sabedoria para ele. Mas a Bíblia diz que Deus, quando Deus deu sabedoria, que deu conhecimento, deu honra, deu bens para Salomão, também Deus tinha dado uma direção, uma ordem para Salomão, para que ele não se apaixonasse, para que ele não ficasse, querido, com mulheres que fosse de outra tribo, de outras nações. Aqui a Bíblia fala das mulheres amonitas, as moabitas, as filisteias, mulheres que tinham falado, que Deus tinha falado que não podia Salomão ficar. E foi as mulheres que Salomão se apaixonou. Por mais sábio que Salomão fosse, por mais inteligente que Salomão tivesse, por mais honra que ele tivesse, mas Salomão, ele faz aquilo que era contrário ao propósito de Deus. Ou seja, Deus tinha falado para que ele não ficasse com pessoas, com mulheres de outra descendência, de outra geração. E Salomão, ele vai, no decorrer da sua história, no decorrer do seu reinado, eu acredito que a gente vê isso, eu costumo falar que quer ver o coração do homem, dá poder para ele. Quer ver o coração do ser humano, querido, é você dar riqueza para ele. Quantas pessoas que às vezes chegam na igreja, querido, pobres, de repente Deus começa a prosperar, de repente Deus começa a trazer a abundância, Deus começa a abrir as portas, de repente ele começa a sumir da igreja. É assim ou não é? Quantos exemplos que nós temos de pessoas, querido, que às vezes chegam dentro da igreja, querido, que não tem nada, e Deus começa a abrir as portas, Deus começa a prosperar, e de repente ele já não tem tempo mais para ir na igreja, porque não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E da mesma forma aconteceu com Salomão. E a Bíblia diz, querido, que ele se apaixonou por essas mulheres, e isso desagradou o coração de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, cuidado, para não desagradar o coração de Deus. E Salomão aqui, querido, ele fez contrário à vontade de Deus. Ou seja, o coração de Salomão se afastou de Deus. E a Bíblia conta que quando o coração de Salomão se afasta de Deus, o Senhor diz: agora eu vou tirar o reinado de Salomão. Salomão não pode mais continuar reinando. Salomão não pode mais continuar, porque o coração dele já não está mais voltado para mim, já não está mais voltado para o reino, já não está mais voltado para as coisas de Deus. Ou seja, Salomão já estava praticando aquilo que era contrário à palavra, ao propósito de Deus. Quantas vezes, querido, que Deus coloca propósito nas nossas vidas, quantas vezes Deus ministra no nosso coração e às vezes fazemos o contrário.
E Salomão aqui, a Bíblia, quando ela relata sobre quando ele se apaixona por aquelas mulheres, vai passando o tempo, e Salomão, ele começa já a adorar outros deuses. Salomão já começa, irmão, levantar altares a outros deuses, que não era o Deus de Israel. E isso desagradou o coração de Deus. E quanto mais velho Salomão ficava, mais aquelas mulheres conseguiam conquistar o coração de Salomão. Às vezes nós falamos tanto que nós devemos guardar. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração. E o coração de Salomão saiu da presença de Deus. E Deus não se agradou com isso. Disse: eu vou tirar o reinado dele. Eu vou tirar o reinado dele, porque ele se afastou. O coração de Salomão já não estava mais com Deus. E ele começou a levantar altares a deuses estranhos. Por causa da postura de Salomão, Deus tomou o seu reinado. Queridos, prosperar não é errado. Ter riquezas não é errado. Ter carros bons, de luxo, não é errado. Esses dias eu estava assistindo um filme com a minha esposa, de um determinado jovem que era traficante. E ele conheceu uma moça da igreja, uma moça que era serva de Deus. E aquele jovem, ele começou a se apaixonar por aquela jovem. E aquela jovem, talvez sem querer, ela começou a se apaixonar por ele também. Só que ela não sabia, ela não conhecia a história dele, o histórico do passado dele. No determinado momento, aquela jovem foi convidada para uma festa junto com ele. E de repente, quando ela senta na roda dos amigos, os amigos começam a relatar tudo que ele fazia no passado. E aquela jovem se assusta com aquilo, mas ela estava já envolvida com ele. Ela já estava envolvida com aquele jovem. De repente ela se vê em situações, querido, que traziam o passado daquele jovem à tona. Mas porque ela já estava envolvida e ela já tinha dito para ele: eu não vou te abandonar. Ela pregava, ela ministrava para ele, e ele dizia: eu acho que eu não dou conta disso. Eu acho que eu não consigo isso. Ela convidava ele para ir para a igreja, ele não ia, né? E de repente, quando chega um determinado dia, aquele jovem decide, né, ali ir na igreja. Quando ele chega na igreja, querido, que ele vai entrando ali no calçadão da igreja, de repente o pastor chega numa Ferrari, irmão. Eu vou falar uma Ferrari, tem outro nome lá, mas é uma Ferrari. Aquele jovem olha para ele assim e fica observando aquele pastor. E aquele pastor todo trajado, com boné na cabeça, né, americano, pastor americano. E ele fica olhando. Depois do culto, no momento do culto lá, o pastor adorando o Senhor, cantando e louvando, e ele admirado com aquele negócio, né, algo diferente que ele nunca tinha visto, porque ele era de uma determinada igreja que não tinha isso. No final do culto, o pastor vai cumprimentar ele. Ele pergunta: mas o senhor é pastor mesmo? Ele disse: mas por quê? Eu não tenho cara de pastor? Ele disse: não, o senhor não tem cara de pastor. O senhor não está vestido como pastor. Ele disse: mas eu sou pastor. Deus me chamou para isso, para pastorear. Mas por que você está dizendo isso? Ele disse: pastor que anda numa nave daquela, num carro daquele, numa Ferrari, é pastor? Pode ser pastor? E aquele pastor começa a explicar para ele e diz: mas aquele carro que eu vi chegar aqui, que ele também andava num carro de luxo. Mas aquele carro que eu vi chegar aqui agora há pouco, que estacionou no meio dos outros, é seu? Aí ele disse: é meu. Em outras palavras, ele diz: se o pastor não pode, você pode? O coração daquele jovem estava em quê? Na riqueza, e pensando ele que o pastor não podia ter. E querido, e a história daquele jovem muda, porque uma jovem decidiu fazer a vontade de Deus. E no dia que aconteceu algo com ela, ele foi lá e se prostrou aos pés do Senhor, e entregou a vida para Jesus. Termina o filme, ele pregando a palavra de Deus, porque ele dizia: eu não vou ser pastor, eu não consigo ser pastor. E termina o filme ele pregando a palavra de Deus no púlpito, onde ele aceitou Jesus.
Josias, querido, ele fez a diferença. Mas aqui a Bíblia, querido, quando a Bíblia relata, a Bíblia fala que o seu passado, o seu histórico, não foi um histórico bom. Quando Deus toma o reinado de Salomão, a Bíblia diz que existia um servo, um homem chamado Jeroboão. Diga comigo, Jeroboão. Era servo de Salomão. E existia o seu filho que chamava Roboão. E a Bíblia diz que Deus pegou o trono que era de Salomão e entregou 10 tribos para Jeroboão e entregou 2 tribos para Roboão, seu filho. Por que ele não entregou as 10 para Roboão e as 2 para Jeroboão, que era servo? Porque Roboão era filho, Jeroboão servo. E a Bíblia diz que Roboão, que era seu filho, olha só, Roboão, que era seu filho, ele não deu ouvidos aos mais velhos, aos sacerdotes, porque ele ficou com 2 tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Judá. E quando a tribo de Judá, quando ele começou a reinar, querido, foi dividido o reinado de Jeroboão e o reinado de Roboão. Então a Bíblia diz que Roboão, ele não atentou para a palavra dos mais velhos. Por quê? Porque Salomão, quando ele reinava, ele construiu muitos bens. Ele teve um reinado próspero. Então era cobrado muitos impostos. E o povo já estava cansado. Quando Roboão pega as 2 tribos, o povo, os mais velhos, chegaram em Roboão e disseram assim: Roboão, faz o seguinte, vamos dar um tempo para os impostos, alivia mais um pouco para o povo está cansado. Ei, chega de cobrar tanto imposto, nós estamos cansados. Mas Roboão não deu ouvidos. E a Bíblia conta, se nós formos estudar lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, nós vamos ver quando as tribos foram divididas e o que aconteceu. Se você quiser depois acompanhar, se você quiser depois ler, está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12, já começa a história de Roboão e de Jeroboão. E a Bíblia diz, querido, que todo aquele povo das 2 tribos larga Roboão e vai para Jeroboão. Ou seja, Jeroboão começou a reinar com as 12 tribos. Então, e a Bíblia conta, querido, que dentre os reis de Judá foram 20 reis. 8 deles fizeram o que era reto perante o Senhor. E uma delas foi a de Josias. E ele começou a reinar com 8 anos. E com 16 anos, ele começa a buscar a presença de Deus. Quantas pessoas que têm começado a fazer a vontade de Deus, começado a buscar a Deus novo, e quando está velho, ele se desvia. Quantas pessoas, querido, que às vezes decidem fazer a diferença, mesmo na sua adolescência, na sua juventude, e de repente, querido, eles fazem diferença na sua geração inteira. Existem duas situações contrárias, aquele que decide e aquele que não decide. Ou seja, Roboão, ele era filho de Salomão, mas ele não fez de acordo com a palavra, ele fez conforme o que? O seu pai tinha feito. Ele começou a reinar de acordo com o seu pai reinava. O servo, que era o servo, começou a reinar fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos nos levantar para mudar a história da nossa geração, querido. Uma geração que está afundada na idolatria. Uma geração que está afundada, querido, no preconceito. Uma geração que está afundada, querido, na prostituição, no adultério, nas drogas, nos vícios. Uma geração, querido, que não consegue ver Deus como primícia para a sua vida, como em primeiro lugar para a sua vida. Jovens, querido, que conseguem ver mais o mundo do que as coisas de Deus. E a Bíblia conta, querido, que aquele jovem, quando ele começa a reinar, ali com 8 anos, já foi um jovem que decidiu fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Olha só o que a Bíblia diz. Quantos encontrarem, diga amém. A Bíblia diz assim: tinha Josias 8
18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Josias veio de uma geração que não agradou o coração de Deus, que foi os seus pais e os seus avós. Agora vamos ver, quem eram os pais e avós de Josias? Era da tribo de Judá. Era daqueles, querido, que permaneceram no propósito de Deus. A Bíblia fala de duas tribos. A tribo de Manassés, que era o Manassés, né? Fala do Manassés e fala de Amon. Manassés era o pai, era o avô de Josias. E Amon era o pai de Josias. Ele veio de uma geração pecaminosa. Vai lá, 2 Reis, capítulo 21, versículo 2. 21, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 21, versículo 1. Vamos lá para a gente entender. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Refiziba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, e havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou, a Bíblia diz aqui que ele fez o que era mal perante o Senhor. Josias então veio de uma geração que desagradou o coração de Deus. Josias veio de uma família, querido, que adorava outros deuses, que sacrificava a outros deuses. Mas ele decidiu fazer a diferença numa geração. Ele decidiu mudar a história de uma geração. E a Bíblia fala no mesmo livro de Reis aí, 21, 20. Ele fala sobre... Cadê Jesus? Deixa eu procurar aqui, queridos, amém? Mudou aqui o negócio, cadê meu pai? Eu falei sobre Manassés, foi isso? E no versículo 21, 19, ele diz assim: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulamete, e era filha de Harus e Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Ou seja, ele era avô de Josias. E andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu a ídolos, a que ele servira, os adorou. Está vendo, querido? Então, Josias, ele veio de uma família destruída. Uma família de um histórico de macumbaria, de feitiçaria, de idolatria. Mas mesmo assim, aquele homem, ele decidiu mudar a sua geração. Ele disse: espera aí, eu preciso ser diferente. Não é porque a minha família não servia a Deus, não é porque a minha família era uma família desestruturada, não era porque a minha família era uma família pobre, não era porque os meus pais não serviam a Deus, que eu não posso servir a Deus e fazer a diferença nessa geração, querido. Nós precisamos entender, e a Bíblia fala, querido, o primeiro ponto que eu quero falar, de Josias, Deus pode te usar, mesmo vindo de um lar destruído. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, Deus pode te usar,
Mesmo você vindo de um lar destruído. Talvez sua família, querido, não foi a melhor. Quantos de nós aqui viemos de um berço evangélico? Tem alguém aqui que veio de um berço evangélico? Que os pais eram evangélicos, cristãos? Quantos de nós? Eu não vim de um berço evangélico. Eu vim de um berço, de uma casa de homens e mulheres que adoravam a ídolos, a estátuas. Ou seja, faziam parte da idolatria. Mas nem por isso, querido, eu continuei fazendo aquilo que eles faziam. Josias, querido, podia ser mais um daqueles que as pessoas olhassem para ele. Não tem aquele ditado que diz filho de peixe? O que é? Peixinho? É isso? Josias podia ser muito bem assim também. Era ou não era? O pai, idólatra, feiticeiro, macumbeiro. O avô, idólatra, levantando altares a ídolos. Fez tudo contrário à palavra de Deus. Ele podia muito bem dizer, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque às vezes que nós olhamos para os filhos e falamos assim, é a cara do pai. Ah, vai puxar o pai. Ei, irmão, está cancelado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Se eu fosse puxar para os meus avós, para os meus pais, irmão, misericórdia. Misericórdia. E Josias aqui, ele decidiu fazer a diferença. A primeira coisa que Josias fez, querido, quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele começou a buscar a Deus e fazer o que era reto perante o Senhor. Ele não adorava outros deuses. Ele diz, eu vou fazer a diferença na minha geração. Com 16 anos já, Josias, ele já fazia a diferença. Às vezes nós olhamos para os jovens. Jovem, ele quer ser o jovem, não é isso? Ele quer ser o cara. É ou não é? Jovem, quando ele está na turminha dele, ele quer ser o cara. Por que não usar esse dom, esse talento, para fazer a diferença no meio dos jovens? Por que não ganhar vidas para Jesus? Mas sabe o que mais tem acontecido no meio dos jovens, querido? Eles têm se deixado levar, como Salomão se deixou levar por aquelas mulheres. O coração não está firmado na palavra, não está firmado em Deus. Josias, ele decidiu, meu irmão, fazer a diferença, mesmo com uma família desestruturada, mesmo com a família, meu irmão, fracassada, mesmo com os seus pais e avós, que tinham feito o que era errado perante o Senhor, ele decidiu fazer a vontade de Deus, e decidiu mudar a história de uma geração. Se você que está aqui nessa noite, meu irmão, decidir fazer a vida de alguém, a vida da história de alguém, a geração mudar, meu irmão, Deus quer te usar para fazer isso, meu irmão, nesses dias. Se nós olharmos, meu irmão, para dentro da nossa sociedade, se nós olharmos até mesmo para os nossos familiares, quantas pessoas que precisam ser transformadas, quantas pessoas que precisam ser, meu irmão, a sua vida precisa ser mudada. E às vezes nós falamos tanto, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, usa-me. A gente vê as pessoas às vezes ministrando, às vezes a gente presta atenção às vezes nas palavras, né, que são ministradas na igreja, e a gente vê, olha, Deus quer me usar, Deus quer transformar a vida de pessoas através de mim. Mas quando desce do altar, irmão, cadê aquele fogo? Cadê aquela unção? Cadê aquele poder de transformar a vida das pessoas que estava pregando aqui em cima? Mudar uma geração não é simplesmente mudar um objeto de um lugar para o outro. É mudar a mentalidade da pessoa. É mudar o caráter da pessoa, querido. E se nós não nos transformarmos, primeiro, nós não podemos transformar a vida de outras pessoas. Se nós continuarmos vivendo, querido, no passado, trazendo a herança do passado, como eram meus pais, como eram os meus avós,
Ah, se eu falar disso, eu vou estar desonrando os meus pais. Não, querido, a Bíblia diz, se é de nós agradarmos a homem, nós estamos desagradando a Deus. Josias, ele entendeu isso. Ele disse, não. Eu não vou desonrar a Deus, eu não vou desonrar ao meu Senhor, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer o que é reto perante o Senhor. Essa precisa ser a nossa decisão diante, meu irmão, de Deus. Decidir fazer a diferença numa geração, na nossa casa, na nossa família, na sociedade. Estava vendo o filho do apóstolo João Batista ministrando numa live. E ele falando que Deus, às vezes a gente fala tanto, Deus me usa. Deus me usa, Deus, eu quero ser usado para isso, eu quero ser usado para aquilo. Deus, mas às vezes a gente não se capacita para isso, querido. É igual ele deu exemplo, ele diz, às vezes as pessoas pedem para Deus, Deus me dá um restaurante, me dá um restaurante. Ei, mas você sabe pelo menos cozinhar, irmão, para você pedir um restaurante para Deus. Então existe aí, querido, algo contrário. Nós precisamos nos preparar, meu irmão, para fazer a diferença. Ei, Josias, ele olhou para o histórico dos seus pais, dos seus avós, dos reis passados. Ele disse, eu vou fazer diferença. Será que você pode fazer a diferença nessa geração? Será que você pode fazer a diferença na geração da sua família? Na geração dos seus filhos? A Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Mas tem muitos pais que não têm ensinado nem seus filhos a ir para a igreja, querido. Muitos pais que não têm deixado nem seus filhos adorar o Senhor, queridos. Que tipo de ensinamento, que tipo de diferença nós estamos fazendo no meio da nossa geração? Que tipo de diferença? Josias, ele entendeu isso. E ele precisava de alguém, meu irmão, para ele ser espelho, para ele decidir fazer diferente. Josias, querido, ele não se baseou na vida daqueles que estavam fazendo a coisa errada. Você sabia que tem muita gente se baseando na vida de pessoas que estão fazendo a coisa errada? Isso eu vou mais para o lado financeiro, querido. Eu vou mais para o lado do dinheiro. Que tem muitas pessoas que estão olhando para as pessoas prosperando, fazendo coisa errada. E por que fulano de tal prospera? Está fazendo a coisa errada. Por que eu estou na igreja, sou fiel e as coisas não acontecem, eu não prospero? Às vezes as pessoas estão mais dando ouvido, querido, àqueles que estão fazendo a coisa errada do que estão fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Josias, ele entendeu, ele diz, não é somente um reinado, mas eu preciso levar essa geração a fazer a diferença, a não perder o reino de Deus. Se você, meu irmão, fazer a diferença na vida de uma pessoa, pode ter certeza que se essa alma for para Jesus, for para o céu, a sua coroa está preparada lá no céu também, querido. Às vezes nós estamos mais preocupados com o ter do que o ser. Estamos mais preocupados com o que ouvimos do que a própria palavra de Deus. Tem muita gente obedecendo mais ao governo natural. Olha só o que eu estou dizendo. Nessa pandemia, a gente vê na cara do povo. Tem muito mais gente obedecendo a uma voz do governo natural do que o governo de Deus. Quando ele diz, não temas, eu sou contigo. Eu não vou para a igreja não. Eu ir para a igreja? Vou nada. Mas passo o dia todo na empresa trabalhando, meu irmão, recebendo pessoas o dia todo. Entra pessoas da empresa, você tá no supermercado. Quantas pessoas, meu irmão, que a gente encontra no supermercado, irmão? É como o apóstolo Gesiel, meu apóstolo falando, disse, Elvis, só pega se for na igreja, Elvis. No mercado não pega, na academia não pega, no banco não pega, pega dinheiro, mas não pega.
E a gente vê lá, irmão, que estão juntinhos, a cadeira uma na outra. Mas as pessoas estão obedecendo mais a voz do homem do que a voz de Deus, dizendo: ei, eu sou contigo, onde você estiver, eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Só que as pessoas não estão dando ouvido a isso. Josias, ele entendeu, ele disse: eu não vou me basear no que as pessoas estão falando, eu vou basear no que a palavra está falando, no que a palavra está me direcionando. Se a nossa vida, meu irmão, terminasse hoje, como seríamos lembrados? Você já se fez essa pergunta, meu irmão? Ei, se eu morresse hoje, como eu seria lembrado? Como? Nós vemos aí a história de vários homens na Bíblia, e vários homens também no mundo, que fizeram a diferença, que mudou toda uma geração. Um deles é aquele que mudou, revolucionou o catolicismo. Como é o nome dele? Martim Lutero, não é isso? Revolucionou o mundo, mudou uma geração inteira. E às vezes nós estamos aqui, tendo a oportunidade de mudar a história de uma geração, e nós não nos levantamos, querido. Josias, ele se levantou para fazer a diferença. 2 Reis, capítulo 22, 2, ele fez diferente, e foi buscar alguém que fosse referencial. Olha só, irmão, quem nós temos buscado para ser referencial na nossa vida? Quem nós temos buscado para ser referência na nossa vida? Para nós nos espelhar nele. Será que nós temos buscado alguém realmente que foi homem de Deus? Ou que é homem de Deus, para nós nos espelhar? A Bíblia diz que Josias, ele foi buscar alguém para se espelhar, para imitar. E ele achou um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, 2 Reis 22, 2. Que ele diz aqui: fez ele o que era reto, olha só, perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Ele não buscou exemplo no seu pai. Ele não buscou exemplo na sua mãe. Ele não buscou exemplo no seu avô. Ele não buscou exemplo em Salomão. Ele disse: espera aí, tem um homem que eu preciso me espelhar. Esse homem, ele é homem segundo o coração de Deus. Ele buscou se imitar a Davi. Algo interessante que às vezes a gente olha para Davi, meu irmão, só lembra do pecado dele quando ele adulterou com Batseba. Mas não lembra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz que ele falava assim: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, mas não afaste de mim o teu espírito. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Davi era um homem, meu irmão, que pecava, mas reconhecia o seu pecado e voltava atrás. E o Senhor se agradava do coração de Davi, porque era um homem que tinha um coração contrito, um homem que tinha um coração voltado para Deus, era um homem que decidiu fazer a diferença, querido, no seu reinado. E a Bíblia fala que Josias, ele foi, meu irmão, fazer aquilo que era reto perante o Senhor, conforme Davi tinha feito. Ou seja, ele diz: eu preciso ter alguém para me imitar, para mim fazer a diferença na minha geração. Ei, quem você tem buscado? Quem nós temos buscado para fazer a diferença na nossa geração, querido? Quem nós temos buscado? Às vezes olhamos, meu irmão, para tantos líderes, tantos pastores, e falamos assim: é referência na minha vida, é referencial na minha vida. Não, eu amo fulano de tal porque é referência na minha vida. Mas será que tem feito de acordo com aquilo que ele tem ensinado? De acordo com aquilo que ele tem feito? Não, Josias, ele se posicionou, ele buscou alguém para se imitar. Qual a diferença que temos feito em nossa geração? Que diferença nós temos feito na nossa geração, querido? Onde nós andamos? Onde nós estamos?
com as pessoas que nos rodeiam? Qual a diferença que temos feito? Que tipo de exemplo temos sido como referencial de Deus? Aí é onde que eu quero chegar no ponto principal. Que tipo de exemplo temos sido como referencial de Deus, onde nós estamos? Será que temos sido exemplo? Exemplos bons, existe dois tipos de exemplos: os exemplos bons e os exemplos ruins, maus. Que tipo de exemplo nós temos sido na nossa geração? Outra coisa, querido, em quem temos buscado para nos espelhar ou imitarmos como referencial? Tem tanta coisa que nós, como pais, ensinamos para os nossos filhos, que às vezes, querido, você conversa com ele aqui, você dá direção para ele aqui, principalmente os menorzinhos, né? Que você diz: olha, você vai chegar na casa de fulano, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, não faça isso, não fale isso. De repente, é a mesma coisa de você dizer assim: chega lá, você vai falar isso e isso. Faz tudo contrário. É assim ou não é? Ou era só lá em casa? Ou é só lá em casa? Quem já teve essa experiência aí? Você diz: olha, você não vai pedir comida quando chegar lá. A primeira coisa que ele chega e diz: eu estou com fome. Faz tudo contrário. Mas espera aí, não é para me espelhar no meu pai, na minha mãe? Mas, irmão, como é o coração de uma criança, irmão? A inocência de uma criança. Com 16 anos, Josias começou a buscar a Deus. Já era um jovem. A sua mentalidade já era uma mentalidade mudada, transformada. Quantos anos faz que nós buscamos a Deus? E que tipo de diferença nós temos feito nessa geração, esse tempo todo que nós estamos buscando a Deus? Que tipo de diferença, querido? Eu estava esses 2 dias comentando algo com a minha esposa sobre um casal da igreja. Eu disse: amor, o que Deus já fez na vida desse casal, meu Deus. A transformação que Deus fez na vida dele, não é a igreja, querido, é Deus. Porque um dia ele decidiu se posicionar. Às vezes a gente conversando com ele, e ele diz assim: Elvis, mas eu não via isso, Elvis, eu não prestava atenção nisso. Hoje eu vejo. Hoje eu estou vendo, hoje você está falando, e eu estou vendo como era a sua vida antes, e o que Deus fez hoje. Será que as pessoas podem olhar para você, podem olhar para mim, e nos ter como espelho? Apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós, que homem de Deus, que mulher de Deus nós temos imitado, querido? Tem coisas que lá em casa a minha esposa diz, que às vezes tem coisa que eu faço que ela diz: amor, está fazendo igual a apóstolo Gesiel. Amor, até o jeito de você... Esses dias foi preciso eu mudar o jeito de até levantar o óculos. Porque esses dias eu fui levantar o óculos, ela disse: amor, tu está levantando o óculos igual a apóstolo Gesiel. Mas é o meu líder, é o meu referencial, irmão. É o meu pastor. É o homem que eu olho para ele e eu tento me espelhar, eu tento imitar aquilo que ele me ensina. Será que tem alguém que você olha para ele e diz: isso aqui é referencial? A minha vida vai ser mudada como Deus mudou a vida dele, eu quero isso para mim. Josias, ele diz: eu vou me espelhar em alguém. Foi lá na Bíblia. Meu pai não dá, meu avô não dá, né? Os outros reis não dá, Manassés não dá, né? Amon não dá, né? E aí foi, de repente ele chega em Davi, ele diz: opa, Davi fez o que agradava o coração de Deus. Esse sim, esse eu vou me imitar nele. Esse era o homem segundo o coração de Deus. É isso que nós precisamos decidir, queridos. Fazer a diferença nessa geração, mesmo em meio à pandemia. Eu preciso me levantar e fazer a diferença nessa geração. Quantos querem fazer a diferença nessa geração? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Josias, ele decidiu fazer a diferença. E você? O que você está esperando? O que nós estamos esperando?
Ah não, bispo, eu vou esperar passar a pandemia aí para mim poder fazer a diferença. Ah não, bispo, eu vou esperar as coisas melhorarem, eu prosperar, para mim poder fazer a diferença. Não, bispo, eu vou esperar eu fazer uma faculdade de teologia, para mim fazer a diferença. Será que é isso que Deus quer, meu irmão? A Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você foi escolhido para fazer a diferença nessa geração. Eu quero que você fique de pé. Só você que quer fazer a diferença nessa geração, como Josias fez. Eu quero que nessa noite você fique de pé e dê um glória a Deus bem forte e diga assim: eu vou fazer a diferença nessa geração. Nós iremos fazer a diferença nessa geração, querido. Nos levantar sem medo. Eu não posso ter medo. A Bíblia, em todo tempo, a Bíblia está dizendo: não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu preciso me levantar, como Josias se levantou, para mudar uma geração, mesmo com toda a família destruída, mesmo com toda a família desestruturada, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus e fazer a diferença. Quantos aqui querem fazer a diferença? Eu quero convidar você a orar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já ligou? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Como Deus fez através da vida de Josias, Deus quer fazer na sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E você que está em casa, querido, nessa noite, que queira se levantar para fazer a diferença, olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer: eu vou fazer a diferença nessa geração pecaminosa, nessa geração idólatra, nessa geração, meu irmão, que tem vivido na imoralidade, nessa geração que tem vivido na promiscuidade, nessa geração que tem vivido, meu irmão, muitas vezes na feitiçaria, na macumbaria. Eu vou me levantar como Josias se levantou e fazer a diferença e fazer o que é reto perante o Senhor. Nada vai nos tirar do propósito. Nada vai tirar o homem de Deus do propósito quando ele decide fazer a diferença. Ah, bispo, mas eu já estou velho. Ah, bispo, mas eu já não dou conta mais. Deus te chamou, Deus te escolheu para fazer a diferença. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade. O que importa é você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a diferença nessa geração. Eu fui escolhido, eu fui chamado para fazer a diferença nessa geração. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pela vida dos teus filhos. Oro, meu Deus, pela vida de cada um que está nos assistindo agora. Meu Deus, que possamos nos levantar, Senhor, como uma geração que faz a diferença. Como uma geração, meu Deus, que muda a mentalidade, meu Pai, que muda o histórico, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não somos uma geração covarde, nós não somos uma geração medrosa. Somos uma geração que o Senhor levantou para mudar o histórico, para fazer diferença, meu Pai. Meu Deus, nós somos uma geração transformadora, Pai. Uma geração que vai transformar os lares, as famílias, os jovens, os casais, Pai. Meu Deus, nessa noite eu quero profetizar uma transformação extraordinária, meu Pai. Que possamos nos levantar, Senhor, como Josias se levantou, para mudar a história de uma geração. Faz-nos ser, Senhor, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, Pai, que mudou toda uma geração, Pai. Meu Deus, onde houver guerra, onde houver, meu Deus, a contenda, onde houver, meu Deus, Senhor, a intriga, que nós possamos levar Jesus, que nós possamos levar o amor, que nós possamos levar a paz, que nós possamos levar, meu Deus, a unidade, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fazendo o que é reto perante o Senhor, fazendo o que agrada ao teu coração, meu Pai, como Davi fez. Ele agradou o teu coração, Pai. Por isso foi chamado homem segundo o coração do Senhor. Nos faz, Senhor, ser homens e mulheres segundo o teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, meu Deus, cada lar nessa noite, cada família, meu Pai, declarando, meu Deus, uma unção transformadora. Que essa geração seja transformada, que
Que a geração de jovens seja transformada em jovens aliançados com o Senhor, como Josias foi, Pai. Meu Deus, eu quero orar pelos casais, meu Deus. Meu Pai, que no coração, meu Deus, tanto da esposa quanto do esposo, seja gerado uma aliança transformadora, meu Pai, dessa geração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos, como pai e mãe, ser exemplos para os nossos filhos, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, meu Pai. Porque muitas vezes nós temos falado muito e feito pouco, Pai. E eu quero te pedir, nos ensina a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a cumprir com a tua vontade, cumprir com o teu querer, para que os nossos filhos olhem para nós e digam assim: eu quero imitar o meu pai, eu quero fazer a vontade de Deus, como meu pai e a minha mãe fez. Como seremos, meu Pai, diante dessa geração? Nos levanta, meu Deus, como uma geração transformadora de vidas, em nome de Jesus. E eu profetizo uma unção transformadora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Você que recebe, diga glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, shalom, shalom. Que Deus